A gente chama agora a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todos que estão acompanhando aí o jornal Brasil Atual. E hoje é o segundo dia da Cúpula do Clima, organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que reúne 40 líderes mundiais. Ontem, no primeiro dia, a mentira foi a tônica do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que aumentou a fiscalização contra crimes ambientais, que a agricultura brasileira é sustentável, que o Brasil emite menos de 3% das emissões globais de gases de efeito estufa e citou dados positivos em relação às políticas ambientais no Brasil, só que nos governos do PT. Em seguida, Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fizeram uma live e disseram que as críticas ao Brasil não se justificam. Bom, nós vamos conversar agora sobre esses assuntos com o Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Olá, Márcio, bom dia, seja bem-vindo. Oi, Marilu, bom dia para todo mundo. Márcio, vamos começar aqui pela ordem de chamada, né? O Bolsonaro foi o 21º a falar, né? Ficou atrás até de Bangladesh, Indonésia. O presidente Joe Biden, nem estava ali na reunião quando o Bolsonaro falou, né? Disseram que ele tinha que resolver um problema urgente, mas o fato é que colocaram o Bolsonaro no final da fila. Isso diz muito, né, Astrini? Diz bastante, né? Esses arranjos, vamos dizer assim, é, diplomáticos, eles são bem importantes, né, nesse momento. Então, quem é escolhido para falar primeiro, quem fala depois, isso daí normalmente é algo que faz bastante diferença. Ficar ali para o fim da fila, normalmente é um espaço reservado para quem é irrelevante, para quem não tem muito o que falar, para quem não tem muito o que contribuir, que foi o caso do presidente brasileiro. Eu costumo dizer o seguinte: ele tem 28 meses, né, no poder, 28 meses de desserviço a vários setores, a democracia, a pandemia, e com o meio ambiente não é diferente. Não vai ser um vídeo de 7 minutos, uma aparição ali cheia de mentiras que vai mudar o que é o presidente brasileiro. Então eles empurram ele ali para o fim da fila, porque já sabem que não vai vir nada mesmo da fala do presidente Bolsonaro. Exato. E qual que é a repercussão que você analisa em relação a esse discurso no governo norte-americano e em outros países? Olha, ninguém mais acredita no Bolsonaro, né? Não é isso. Você não é ele indo ali fazer uma fala numa teleconferência que muda toda a realidade do que está acontecendo no Brasil. Você veja o seguinte, né, Marilu? O Bolsonaro estava conversando com o governo americano e, ao mesmo tempo, você tinha parlamentares, governadores, indígenas, ambientalistas, artistas, quilombolas, todo mundo enviando cartas para o governo americano dizendo: não acreditem nesse sujeito, porque ele mente, porque ele não representa o país, porque ele é o contrário de tudo que é necessário no mundo nessa agenda ambiental e em todas outras, tantas outras agendas que são necessárias, direitos humanos, né? De novo, a questão da pandemia. Então, quando outros governos recebem esse tipo de manifestação, eles acabam olhando para o país que está nessa disputa e falam: bom, tem algum problema ali, é um presidente da República que ele é negado, né, que ele é denunciado por todo o resto do país, inclusive por governadores. Então ninguém acredita realmente no Bolsonaro. O cálculo que a gente faz é sempre o seguinte: se o Bolsonaro vai aparecer nessas cúpulas internacionais, ali na ONU, se ele vai só mentir ou se ele vai mentir e ainda colocar uma dose extra de vergonha. É sempre esse o cálculo, infelizmente. Entendi, Astrid. Agora, depois do discurso, né? Inclusive, esse discurso foi um tom bem mais conciliador do que na cúpula, do que na ONU, né? Quando ele fez esse críticas, né? Enfim, agora, essa live de ontem, eu queria que você também comentasse o que eles falaram, né? Eles listaram os países mais poluentes, como a China, Estados Unidos, e disseram que o Brasil responde apenas a menos de 3,4%. Eles colocaram 3,4% das emissões globais. Como é que são esses números? E eles dizem também que existe um interesse aí mais comercial, que querem aí fazer concorrência com o agronegócio brasileiro, que isso que está por trás. Como é que você também analisa essas falas do Salles e do Bolsonaro depois da cúpula? Os números do Bolsonaro estão sempre errados, né? Porque eles são números verdadeiros, eles são números ajeitados ali para cumprirem um papel na fala do Bolsonaro. Então, ele disse ali que o Brasil historicamente contribuiu só com 1% do problema do clima,
Não é verdade, esse número existe, mas é um número que não leva em consideração o desmatamento, que é o nosso principal problema climático. Com o desmatamento na conta, o nosso número passa de 4%, é quase 5%, o que é relevante se você considerar 200 países no mundo inteiro. A outra situação que ele fala, ou tenta enganar, na verdade, é que a nossa participação, e o desmatamento da Amazônia principalmente, contribui muito pouco para o aquecimento global. Bom, nós estamos ali nessa casa, 3, 4, 5%. Também depende do ano, né, do quanto que a gente emite, quanto que os outros países emitem. O que é um dado relevante? E tem uma coisa, Marilu, que é mais relevante ainda. O Brasil toma conta da maior parte da Amazônia, né? 65% da Amazônia está no Brasil. A Amazônia é uma bomba de estoque de carbono. Carbono que é um dos principais gases do aquecimento global. No ritmo em que está o desmatamento, se o Bolsonaro, por exemplo, ficasse no poder, isso não vai acontecer, tá? Mas se ele ficasse no poder por mais 10 anos, a gente simplesmente perdia essa floresta, porque o ritmo que ele impôs de destruição ambiental, o ritmo que ele impôs de favorecimento para o crime no Brasil, é uma coisa inédita. Então a gente teria um desmatamento que chegaria num ponto em que a própria floresta ela começa a se autodestruir, entra em colapso, e toda essa bomba de estoque de carbono, que equivale à emissão de 8 anos do mundo inteiro, está lá estocado na Amazônia, vai para o espaço, e aí tudo isso que está sendo conversado, qualquer objetivo, não vai ser cumprido, né, porque a gente vai jogar muito mais problema para o aquecimento global do planeta. Então a responsabilidade do Brasil é muito grande, é por isso que todo mundo tem uma atenção muito grande para o Brasil. E acabar o desmatamento seria uma boa para a gente, né? Porque o desmatamento na Amazônia, quase todo ele é ilegal. Então, na verdade, combater o desmatamento é cumprir a lei. Falando em ilegalidade, a grilagem de terra é uma das causas principais, né, do desmatamento na Amazônia, né, Márcio? É uma das causas principais, né? Essa tomada de terra, o roubo de terra pública, principalmente aquele roubo de terra pública que é feito por grandes proprietários rurais, né, para se criar grandes propriedades. O governo, por exemplo, quer mudar a lei, e ele fica fazendo essa propaganda de que regularização fundiária vai salvar a Amazônia. Bom, regularização fundiária é muito bom, precisa ser feito, mas não precisa ser mudada a lei para fazer isso. Com a legislação que a gente tem, a gente já atende mais de 90% dos clientes da regularização fundiária no Brasil. O que eles querem hoje é mudar a lei para beneficiar grandes proprietários rurais que adquiriram terras da União de forma ilegal e assim legalizar a grilagem de terra. Ao legalizar a grilagem de terra, aquele sujeito que cometeu o crime, ele realiza o lucro, né, daquela grilagem que ele fez, portanto vai repor o seu caixa, tem dinheiro voltando daquele crime que ele cometeu e aí vai cometer mais crime. Por isso que a gente chama muito atenção. Inclusive, ontem, o presidente da Câmara disse que esse é um dos projetos que ele quer colocar em votação em breve. Então, você vê, uma coisa é um discurso na ONU, né? Outra coisa é o que acontece aqui no Brasil. E a posição, né, do Ricardo Salles, que vai até a Amazônia quando os fiscais apontam áreas que estão sendo desmatadas, que estão sendo griladas, e ele tem um posicionamento bastante, digamos, não quero dizer a palavra suspeito, mas causa um pouco suspeição, não, essa atitude do Ricardo Salles. Causa, e olha, tem uma coisa importante da gente notar também o seguinte, são 2 dias de evento ali na cúpula, né, do clima organizado pelos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro falou ontem, os outros chefes de Estado, 40, falaram ontem, mas hoje tem uma série de atividades acontecendo, com ministros de outros países, né, representantes dessas nações e tal. O Ricardo Salles não passou nem perto de ser convidado. Ele é uma persona não grata no cenário internacional, né? As pessoas já sabem que ele mente e que ele fala qualquer coisa, inclusive porque quando ele entra nas salas ali de conversa é sempre para pedir dinheiro. Uma coisa importante, e nunca para contribuir com a solução, é sempre essa chantagem, né? Ele age como um sequestrador da Amazônia. Olha, a floresta está aqui, se vocês me derem dinheiro, eu deixo ela viver. Se vocês não me derem dinheiro, eu não sei o que vai acontecer com a Amazônia e a culpa não é minha, né? Então, sempre essa postura não construtiva e de chantagear. E tem uma coisa importante, Maria, que aconteceu ontem, que foi quando o Bolsonaro fala da fiscalização, né, que ele diz, promete, né, não, eu vou ajudar a fiscalização, a melhorar a fiscalização no Brasil. Essa é uma baita de uma mentira com todas as letras maiúsculas, né, garrafais.
enquanto o Bolsonaro falava de fiscalização, na mesma semana, o ministro de Meio Ambiente dele recebeu uma queixa-crime por atrapalhar a fiscalização da Polícia Federal, né? Os fiscais do IBAMA e do ICMBio editaram uma nota dizendo que uma portaria soltada um dia antes da cúpula paralisava todo o sistema de fiscalização no Brasil. Esse governo paralisou a cobrança de multas ambientais desde outubro de 2019. Não é que eles não têm moral para falar em fiscalização, é que eles não têm vergonha na cara para falar sobre fiscalização e meio ambiente. Nós temos 2 anos de governo Bolsonaro, 2 anos de aumento de desmatamento, 2 anos de aumento de queimadas, 2 anos de aumento de emissões, aumento de invasão de terras públicas, aumento de violência, aumento de grilagem, aumento de garimpo ilegal, facilidade para madeireiro ilegal. É um festival do crime, esse governo, na agenda de meio ambiente. Agora vamos falar do dinheiro, né? O Fundo da Amazônia, que eles mesmos acabaram destruindo esse Fundo da Amazônia, né? O dinheiro que vinha da Alemanha, da Noruega, né, Márcio? Essa é uma história muito importante de ser contada, porque por que um governo vai para outros países pedir dinheiro se tem dinheiro aqui dentro? Nós temos 3 bilhões de reais depositados no Fundo Amazônia que não são usados. Portanto, o problema aqui no Brasil não é falta de dinheiro, o problema é falta de governo. Mas então por que o governo está pedindo dinheiro lá fora? Bom, aí é que entra um detalhe muito importante. Esse dinheiro do Fundo Amazônia é um dinheiro que tem regra para ser usado. Ele precisa ser usado no combate ao desmatamento. O governo não quer combater o desmatamento. Então o governo ele busca outras formas de arrecadação desde que esse dinheiro venha livre para o Brasil. E por que o dinheiro vem livre para o Brasil? Porque os planos do governo para esse dinheiro são planos que ninguém aceita no mundo, inclusive o governo da Noruega e da Alemanha. O ministro Salles tentou subverter ali as regras do Fundo Amazônia para aplicar os seus interesses políticos, não conseguiu. Quais são esses interesses políticos? O Salles quer montar uma polícia própria de fiscalização. Ele quer colocar uma polícia que ele monte no lugar do IBAMA. Ele tem um desejo de controlar a fiscalização ambiental no Brasil. Ele quer controlar quando, contra quem, aonde, em que data vai ser feita a fiscalização. É como se fosse uma milícia oficial, né, do próprio ministro, onde ele determina o papel policial do Estado contra quem vai ser usado. Um outro produto que ele quer dinheiro para colocar em ação é pagamento por serviços ambientais, que no nome parece bacana, mas nas mãos do Salles é um perigo. Os serviços ambientais que ele quer pagar, em grande parte, é para grileiro de terra, para gente que desmatou ilegalmente. Então o sujeito desmata ilegalmente, depois vai lá na mesa do Salles, recebe por um projeto para reflorestar o que ele mesmo desmatou. Isso daí acaba tornando a grilagem e o desmatamento algo próspero, né? Porque ele lucra lá atrás, o ilegal, com desmatamento e depois ainda recebe um dinheirinho do governo. Então é para esse tipo de coisa que o ministro quer dinheiro e ninguém cai nessa conversa. Exato. Agora, Márcia, eu lembro que a gente conversou no ano passado, quando estava ali no auge, né, das queimadas no Pantanal, em parte da Amazônia, e agora eu acho que o governo Bolsonaro, já que ele falou que vai querer, né, controlar o desmatamento, queimadas e tal, ele vai ter um teste importante, né, para provar que tem interesse ou não em preservar o meio ambiente no Brasil. Está chegando a época, né, em que a seca atinge o Mato Grosso, que tem parte da Amazônia, Pantanal, Mato Grosso do Sul também. Você acredita que esse é um momento de um teste importante? Acho que vai ser um repeteco, viu, Marilu, da irresponsabilidade e incompetência do passado, porque esse governo não está nem aí, ele não está nem aí para o país, não está nem aí para o meio ambiente. Você veja o seguinte, as pessoas perguntam, o Bolsonaro vai mudar, né, vai passar por esse teste e tal. Nós estamos falando de um presidente da República que não mudou o seu comportamento andando sobre 350 mil cadáveres da pandemia. Eu não sei se vai ser a agenda ambiental que vai fazer ele mudar, né, ele alterar o seu comportamento. Fora isso, já tiveram outros momentos e vários outros testes para o Bolsonaro em que ele respondeu da mesma forma, né, com negacionismo, respondeu sem atitudes, respondeu com irresponsabilidade. Por exemplo, o Brasil tem um acordo, o Brasil não, o Mercosul, né? Tem um acordo, o bloco de países aqui da América do Sul, tem um acordo a ser assinado com o bloco europeu, o Tratado Mercosul-União Europeia, está há 1 ano e meio paralisado.
o motivo da paralisação é a crise ambiental que tem no Brasil. Então, os europeus estão há 1 ano e meio esperando o Bolsonaro passar nesse tal teste, né, de humanidade, esse tal teste de racionalidade, né, para ele entregar alguma coisa de combate ao desmatamento, por exemplo. Não entregou, não tem o menor compromisso com nada disso. Né? Os investidores vêm aqui no Brasil, tiram dinheiro, é boicote de supermercado inglês, supermercado alemão, né? Uma chiadeira até mesmo de gente do agronegócio exportador. E não muda nada. Não muda nada porque esse presidente e esse governo, eles criaram uma narrativa de ganho político para a base eleitoral deles, que é uma narrativa que diz que o meio ambiente é uma conspiração internacional. E destruir a legislação ambiental e a proteção ambiental é algo que está ligado à soberania. Eles criaram essa narrativa para a base deles. E não vão mudar isso, mesmo que faça muito mal para o Brasil. Porque o compromisso deles não é com o Brasil, o compromisso deles é com a reeleição e com a sua base eleitoral. Então, infelizmente, a gente dificilmente vai ver mudança aí no Bolsonaro. Esses discursos são todos da boca para fora. Agora, o Hamilton Mourão, vice-presidente, enfim, ele também foi escanteado, né, nesse momento dessa discussão, dessa cúpula, e ele também está criticando a forma como o Salles está querendo fiscalizar, né? Bom, falaram em força nacional, e o Hamilton Mourão disse que é complicado, que é melhor colocar as entidades que já estão, que têm um know-how sobre isso. Como é que você vê agora o papel do Hamilton Mourão? Olha, o Mourão é um vice decorativo, né? Eu acho que o Bolsonaro, na verdade, usou o Mourão ali, em algum momento, para tentar criar uma situação, sabe, em que ele pudesse dar alguma desculpa, ganhar algum fôlego, tentar enganar a audiência internacional no meio ambiente. E o Mourão ficou lá 6 meses, 1 ano, 1 ano e pouco, fazendo esse serviço, né, de tentar encobrir o Bolsonaro. Não deu certo, inclusive, porque o exército na Amazônia ele não trouxe muitos resultados. O exército, enquanto estava lá, continuou subindo as queimadas, continuou subindo o desmatamento, e agora o Mourão está totalmente afastado de tudo. Ele não participa mais de reunião ministerial, né? O Mourão não participa mais das decisões sobre a Amazônia, onde ele preside um conselho. Ontem, inclusive, na live, tinha ali metade do ministério todo, e o Mourão, que preside o Conselho da Amazônia, né, não foi chamado. Ele está totalmente escanteado. Bolsonaro faz isso, né? Fez isso com o Pazuello também. Ele chama aí o pessoal, depois que não interessa mais para ele, ele dispensa. E, inclusive, tem algumas reclamações, parece que recente até dos comandantes do Exército, né, sobre isso. Exato. Agora, Márcio, em relação às pessoas, às populações tradicionais, aqueles que defendem realmente ali a Amazônia. Na fala do Bolsonaro também teve uma parte que ele dizia, não, a gente precisa desenvolver, né, enfim, colocar condições para que o povo ali se desenvolva, né? Esse desenvolvimento do Bolsonaro é muito diferente do desenvolvimento que as entidades ambientais, que as populações tradicionais pensam, né, Márcio? E vamos lembrar quem é o Bolsonaro e tudo que ele falou, né? O Bolsonaro, ele chegou em um determinado momento a declarar que as ONGs, a sociedade civil no Brasil, era um câncer que ele queria matar. O Bolsonaro é o sujeito que mandou a ABIN lá para a Conferência de Clima de Madrid, em dezembro de 2019, para espionar a participação do Brasil, dos ambientalistas, indígenas, até de parlamentares, né, naquela conferência. Bolsonaro está a todo momento soltando notificações, eu até cheguei a receber uma um tempo atrás, notificações judiciais e processando gente porque está criticando o governo dele. O Bolsonaro chegou a usar a tribuna da ONU em setembro do ano passado para dizer que a culpa dos incêndios florestais, a culpa do desmatamento da Amazônia é provocada por indígenas. Esse governo, olha, Marilu, esse governo fez coisas que são desonestas, são coisas de uma baixaria absurda. Quando, por exemplo, editou no ano passado, aqui no Brasil não dá para falar em auge da pandemia, porque todo momento é auge da pandemia, mas em um dos momentos de pico da pandemia, de grande preocupação ano passado, ele editou uma instrução normativa que incentivava a grilagem de terra dentro de áreas indígenas, no meio da pandemia. Quer dizer, ele estava facilitando a vida de gente que, além de contaminar rio,
levar violência, podia estar levando coronavírus para as populações indígenas, isoladas, né, que vivem ali nos seus territórios. Então é de uma covardia absurda. O governo Bolsonaro falar que vai trabalhar com a sociedade civil, que vai nos ouvir, é um escárnio. Ele acabou com todos os conselhos que existiam no seu governo. Ele não quer nos ouvir, ele quer nos calar. Perfeito. Bolsonaro quer nos calar. E assim a gente termina a nossa entrevista. Márcio, muito obrigada aqui pela sua participação e parabéns pela sua luta incansável, viu? Um forte abraço para você. Um abraço, eu que agradeço. Um bom dia para todo mundo. Bom dia. A gente falou aqui com o Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.